bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu tô muito feliz de te encontrar aqui hoje para mais um bate-papo, para mais uma conversa de talento musical, porque é aqui nesses momentos onde eu trago dicas, estratégias para tua caminhada na música, a fim de te ajudar a superar as dificuldades que são naturais do processo de crescer na música e destravar de onde você tá, parar de sofrer com a partitura, com os acordes, ou para tirar música de ouvido, ou com o que quer que seja que tá te impedindo de ser, assim, uma pessoa talentosa para música, ser uma pessoa confiante, aquela pessoa que toca com segurança e com muita alegria pelo que conquistou. Então hoje, na aula de hoje, sem mais delongas, a gente vai conversar sobre o que a Mega Sena e a música têm em comum. O que tem aí a sorte a ver? Se ela não ajuda, se ela não contribui de fato para a gente ficar bom na música? Vamos refletir nesse papo aqui sobre essas questões que, né, de certa forma pesa aí na nossa reflexão, na nossa mente, vez ou outra, especialmente quando a gente está se sentindo decepcionado com a própria caminhada, com a própria capacidade musical. E eu espero que você curta essa aula. Se você curtir, deixa seu like, que você interaja, que você coloque os seus pontos de vista aí e que você tenha aqui um momento agradável e, acima de tudo, um momento de despertar, um momento onde essas reflexões agreguem na sua jornada, no seu dia a dia, no seu estudo. Tá bom? Então vamos lá, gente, pra gente começar a conversar, eu já quero trazer o seguinte ponto. Sem a bênção do vai de novo, tenta mais uma vez, aprender música seria algo impossível. Por que eu tô falando isso? Porque o talento, gente, ele não nasce com você, ele surge em você. E como que a gente surge, como é que a gente faz surgir o talento? Com esforço, com dedicação, com superação, com repetição, tem que insistir ali, tem que errar muitas vezes, faz parte do processo. E isso, assim, não é uma novidade para ninguém. Fato, né? Você sabe disso. Agora, há uma coisa também que é um senso quase comum e direto e reto eu recebo essa fala dos alunos, que é a seguinte: mas Daiane, tem gente que tem facilidade para música. Tem gente que tem mais facilidade e eu percebo isso, Daiane. E eu concordo com você que me diz isso. Sim, é fato. Tem gente que tem mais facilidade para música. Só que muitos são os fatores que estão envolvidos nessa dita facilidade e que geralmente passam despercebidos, sabe? Ambiente musical rico, estimulado, incentivado para o estudo, por exemplo, às vezes na igreja, é uma igreja que a pessoa frequenta que tem muito estímulo para aprender música, tem muitos instrumentos, tem orquestra, ela é convidada constantemente a vir tocar. Às vezes esse ambiente de estímulo, de incentivo é na casa, na família, onde os pais já tocam, os irmãos já tocam, os tios, o primo, todo mundo faz música na família. Às vezes o ambiente de estímulo é na própria escola, onde os colegas também tocam e a pessoa se sente estimulada, enfim. Ambiente musical é um dos elementos. Incentivo familiar, incentivo social é outro. Paixão pela música, desejo de aprender ali é outro fator. E a própria missão de vida, às vezes, também, que a pessoa tem essa missão de vida de trabalhar com a música, de viver com a música, de contribuir para a sociedade. Enfim, muitos são os fatores que contribuem para essa facilidade que a pessoa tem e que nos escapa. Exatamente a capacidade de medir o quanto que um fator ou outro está sendo diferente na vida dela do que na minha. Mas o fato é, toda vez que você erra, toda vez que você sente dificuldade, você não está constatando o quanto você não nasceu para música. Gente, o que você está constatando é o quanto você está aperfeiçoando essa capacidade, o quanto você está treinando a sua capacidade auditiva, o quanto você está construindo a sua habilidade motora, a sua coordenação motora, a sua sensibilidade artística, a sua destreza, o seu refinar musical, a sua sensibilidade, enfim. Errar é um processo de constatação de um amadurecimento, de música a música, de exercício a exercício que você faz, de dedicação, de tentativa a tentativa. Todo aprendiz cada vez mais vai perdendo esse fardo da ignorância e vai ficando cada vez melhor. Então errar faz parte do processo. E se a gente não tivesse aquela bênção do vai de novo, continua, insiste, persiste, ia ser impossível aprender música. Isso é uma sensação que tem que deixar cair por terra aquela coisa que a gente sente de tipo assim: ah, Dani, mas é uma injustiça, né? Eu ver outras pessoas com mais facilidade, eu sou tão esforçada,
eu me dedico tanto e não vai. Parece que a vida não é justa, né? A pessoa não se dedica tanto e vai. A gente tem que deixar cair por terra esse questionamento, porque, como eu falei, tem muitos motivos por trás dessa dita facilidade que nos escapam. A gente não tem ali a exata visão real de tudo que envolve aquela facilidade. Então, assim, para de questionar isso e para de se colocar nessa posição de vítima. Por quê, gente? Porque o que realmente desenvolve o talento de alguém não é a facilidade que ela tem. Aliás, não é nem questão de desenvolver o que é decisivo realmente para a pessoa tocar. Porque você nunca viu aquelas pessoas que você considera uma pessoa que tem muita facilidade, que você fala, nossa, ele é talentoso. E você não viu ele se perder no meio do caminho? E desencanar e não querer? Nunca teve nenhum caso assim? Eu não sei você, mas eu mesmo já tive alunos que você olha e fala, nossa, ele tem facilidade, ele aprende rápido. Mas não tem o menor interesse de continuar. Em determinado momento, desgosta. Desgosta é bom, né? Não sei se existe essa palavra, mas a pessoa não quer mais com isso. Não é o que ela quer para a vida dela. Então, o que leva a pessoa ao pódio, o que leva a pessoa a conquistar a capacidade musical é o foco, é a decisão, é a vontade. É o querer fazer o que é necessário fazer, o que é preciso fazer. E, principalmente, uma mente blindada. A pessoa blinda a sua mente, luta contra as suas próprias crenças limitantes, contra o que ela escuta aí por aí afora, e ela se protege de tudo isso e se mantém focada. Então não é a facilidade que leva ninguém a conquistar algo, é a determinação, a vontade e o foco em fazer o que é preciso fazer. Lembrando sempre que a gente pode de novo, pode tentar de novo, e que o processo de errar é algo que mais natural possível que existe quando a gente está falando de aprender música, ok? Tá, Dani, mas seguinte, o que uma aula de música e a Mega Sena tem em comum? Te pergunto, o que uma aula de música, o que aprender a música e jogar na Mega Sena tem em comum? Você já parou para pensar? Existem duas coisas, dois pontos aí que são em comum entre quem aprende a música e quem joga na Mega Sena. Sabe quais são eles? Primeiro ponto, a esperança. E o segundo ponto, a descrença. Quando eu falo isso é porque é o seguinte, ninguém vai começar a fazer aula de instrumento e ninguém vai jogar na Mega Sena com a certeza que vai perder. Todo mundo tem esperança, todo mundo tem aquele desejo ardente de conseguir aquilo. Todo mundo já fica com um sorriso largo só de imaginar como seria a própria vida conquistando aquilo que o prêmio da Mega Sena traria para ele ou aquilo que a habilidade, a capacidade musical promoveria na vida dele. Todo mundo se sente já bem só de imaginar tudo isso que vai ser proporcionado, não é? Só que no jogo da Mega Sena, a tua responsabilidade é muito pequena, porque assim, o mérito de você ganhar na Mega Sena não depende de você, da sua dedicação. Você só tem que ir lá e jogar. Então, assim, é muito pequena a tua parte de participação, o controle que você tem ali de alcançar esse resultado da Mega Sena. Não depende da gente, não depende da sua vontade, não depende do seu esforço. Na Mega Sena não tem nada disso, mas na música isso é parte decisiva. Na música, o teu comprometimento é responsável por, no mínimo, 50% do processo, do resultado que você vai ganhar. E tem mais uma coisa, na Mega Sena você tem milhares de concorrentes, muita gente tentando isso. E na aprendizado musical você só tem um concorrente. E você sabe de verdade quem que é? É você mesmo. É essa autossuperação constante, é essa disciplina, é a sua mente, é as suas crenças, é a sua vontade, é a sua garra, é você se disciplinar para fazer. E todos esses fatores você tem controle, tá na tua mão. Então você tem o resultado na tua mão, na tua garantia. Agora, um outro ponto que tem em comum entre quem tenta aprender música e quem tenta jogar na Mega Sena é a descrença. Descrença do quê, gente? Tem muita gente que só de imaginar, né, falar, eu queria tanto aprender, queria tanto ganhar na Mega Sena, logo já vem aquela frase assim, muito difícil conseguir isso, não vai funcionar pra mim, só dá certo pra um ou outro que não sou eu, isso não dá certo pra mim, tem que ser muito insistente, vou perder tempo, eu vou perder dinheiro e para com isso, acabou. É a descrença já total do resultado, a pessoa já se trava. E tanto é que você pode falar assim, Dani, mas é fato, né?
Tem mais uma coisa que é comum entre a Mega Sena e a música, é que muita gente fracassa. Por isso que é fato que eu tenho essa descrença, né? Muita gente tenta aprender e não consegue, né? Não é todo mundo que toca. Não é todo mundo que ganha na Mega Sena. Então, tem muita gente que fracassa realmente e não dá certo. Agora eu te pergunto, sabe por que não dá certo? Por quê, gente? Porque, infelizmente, eu posso falar isso da música. Porque como a Mega Sena, eu falei ainda há pouco, a Mega Sena tem muitos fatores que não estão no teu controle. Agora, da música, muita gente alimenta a ideia de que o talento é nato. E de que não tem algo que você possa realmente fazer que seja decisivo para mudar isso. Porque ou você nasce com, ou você nasce sem o talento. Mas quando definitivamente a maioria das pessoas começarem a acreditar que isso nada mais é do que uma crença limitante, que é algo que barra elas vão valorizar muito mais o tempo de estudo, a forma de estudo, o aproveitamento do estudo, como que ela está levando, como que ela está desenvolvendo aquilo. Ela vai valorizar muito mais a forma de compreender, de entender a música. Ela vai valorizar muito mais, ela vai se entusiasmar muito mais com a coleção de pequenas conquistas diárias, de pequenos progressos constantes que ela vai tendo. Ela vai realmente ver o valor do poder do pouquinho acontecendo a longo prazo. Então, isso muda a história. E aí, quando isso for um padrão, essa história do talento nato vai sumir do diálogo, do jargão, da maioria das pessoas que soltam isso como se isso fosse uma verdade. Então, a única coisa que a aula de música e a Mega Sena têm em comum é a esperança e a descrença. E você pode ver em qual que você quer se apoiar. Lembrando que na aula de música, no aprendizado musical, todos os fatores estão no seu controle. Estão no seu controle, porque nada é nato. A gente direciona o aprendizado, a gente faz a nossa parte, a gente vai medindo os elementos que nós estamos ali tendo acesso. E ao longo aqui da nossa conversa e de todos os vídeos que eu trago aqui no canal, eu sempre vou trazendo dicas de como você pode mensurar esses elementos. E eu vou falar mais ainda hoje aqui, para que você cada vez mais escolha o caminho da esperança, da mente blindada, da certeza que o único concorrente que você tem, que pode realmente te impedir de chegar lá, é você mesmo. Com a sua mente, com as suas crenças, com a sua indisciplina, com a sua falta de garra e com essas inverdades que você escuta e acolhe dentro de você. Faz sentido? Se faz sentido, deixa o seu like aí, você fala, Dani, tô curtindo. Mas vamos continuar desenvolvendo a nossa linha de raciocínio. Gente, não nos iludamos, tá? Ninguém corta o caminho do esforço musical. A gente nunca pode pular, não tem como. Vamos aprender música sem se esforçar tanto. Nem aqueles que têm a tal facilidade. Ele também se esforça. É que a velocidade com que ele alcança o resultado é diferente de quem tem menos facilidade. Por diversos motivos, como eu já conversei ainda há pouco. Acontece que alcançar o sucesso, alcançar ali aquele resultado, se ver tocando e tocando bem, não é um processo que acontece de maneira igual para todo mundo. Então, assim, o tempo que a gente leva para aprender não é o mesmo que o nosso colega, que o nosso primo, que o nosso familiar. As dificuldades que a gente enfrenta não são as mesmas para todo mundo, não são sempre iguais. Cada um vai tendo dificuldade num ponto. E as capacidades desenvolvidas também. Alguns desenvolvem capacidades numa área da música, outra em outra área, porque nós temos tendências e gostos diferentes. Então a gente acaba se afinizando mais com uma prática musical do que com a outra, ou com uma área musical do que com a outra. Então as capacidades que a gente vai desenvolvendo também são diferentes. E assim, a curva de todo aprendizado, quando a gente começa a aprender, a curva que a gente vai desenvolvendo de aprendizado não é um processo linear assim, ó, íngreme. Não é. A gente começa a aprender, é sempre um processo ascendente, mas é um processo que passa por estacionar, assim. A gente sobe um tanto, fica um tempo estacionado, e depois a gente vai de novo, e aí a gente dá uma descidinha um pouquinho, aí vai de novo e vai indo. Então, assim, o processo de se desenvolver, ele é cheio de altos e baixos, e cada um
com um tipo de terreno, um tipo de solo. Alguns com umas baixadas maiores, outras com menos. Nunca é um caminho íngreme e o mesmo que todo mundo vai traçar. Até porque, gente, cada um de nós também temos um jeito de lidar com as dificuldades, com natural do processo de crescimento, né? Com os desafios, com aquele momento de estagnação. Cada um de nós se cobra de um jeito também. Tem pessoas que são mais perfeccionistas e se cobram muito mais do que outras. Então, assim, ninguém pula etapa. O caminho do esforço, ele é natural, mas ele é diferente e particular a cada pessoa. E o fato é, a persistência garante o êxito. Mas aqui a gente precisa conversar um pouco e entender a diferença entre persistência e insistência. Quando você é insistente, você coloca toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo que você queira, mas você faz isso sempre da maneira igual, sempre insistindo, sem buscar soluções criativas, soluções transformadoras, novas possibilidades. É sempre da mesma forma. A pessoa que é persistente, por outro lado, ela está sempre buscando novas soluções, soluções diferentes, inovadoras, para alcançar aquilo que ela não estava conseguindo da maneira que ela estava fazendo. Então, ela oxigeniza a sua forma de ver o processo de aprendizado. Ela busca, ela quer algo mais eficaz. Ela não fica só insistindo no mesmo. Então, comece a prestar mais atenção em como você se corrige. Esse é o segredo do avanço, porque errar todo mundo vai. Sentir que algumas coisas você não consegue fazer, isso é parte do processo, não tem problema, isso é até o esperado. Não luta contra, não fica evitando o erro. Eu não quero errar de jeito nenhum. Não, aprende a contornar, a superar o erro. Cada vez que uma parte está difícil, você tem que superar, você foca na correção. Fazer de uma maneira diferente. Como que é a maneira que eu tenho que fazer diferente do que eu estava fazendo? E se permite errar outros erros, que vão acontecer outras dificuldades que vão aparecendo com naturalidade. E quando aparecer esses outros erros, supere eles também, mas supere saindo do piloto automático, parando, refletindo, analisando a música, olhando com calma, lembrando de tudo que você conhece da parte rítmica, melódica, harmônica, das orientações do seu professor. Então, se dedique a estudar com mais consciência durante o estudo, com um papel mais ativo, menos por repeteco, sabe? E focando em como que eu vou corrigir. Se você fizer assim, se o seu estudo for diariamente assim, você vai evoluir e vai evoluir muito no seu tempo, no seu ritmo, dentro do seu repertório, das suas capacidades, das suas vontades, daquilo que você está buscando, sem ficar se comparando também. Faz sentido? Faz, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tá, Dani, por que você está falando isso? Porque se você é dedicado, se você é constante, se você é animado diante do teu estudo musical, você vai tocar, você vai aprender, você vai chegar lá. Porque você está plantando um caminho a longo prazo, de constância, de dedicação e de alegria com as pequenas conquistas, porque a gente não dá saltos, a gente não vai evoluir pra caramba num único dia, né, de estudo. Mas a gente vai percebendo os pequenos progressos. E aí, lógico, você vai conseguir cada vez mais, com o passar do tempo, tocar com confiança, dominando realmente essa habilidade, aquela música, aquela capacidade que você está treinando. Só que, por outro lado, se você só toca o que gosta, se você só estuda quando está com vontade, se você toca apenas o que te parece legal, sabe? Se você só faz o que te agrada, você vai tocar com muita insegurança e vai crescer muito pouco. Porque uma hora ou outra você vai perceber as suas limitações. Você vai perceber que você chegou até aqui, você enxerga o limite. E aí você vai começar a sentir inveja de quem está além, de quem está fazendo além. E aí você vai passar por um momento de revolta e depois você vai se contentar. Você vai começar a falar assim para você que tá bom, que você não tem jeito para música mesmo, não nasceu para isso, que não tem talento. Mas observa aquela pessoa talentosa.
Observa o caminho que ela trilhou. Porque todo talento, ele é fruto de horas de dedicação. Mas sabe o que são essas horas de dedicação? São horas abrindo mão da conveniência. São horas fazendo o que é preciso fazer. Mesmo que num primeiro momento você vai fazer achando ruim, vai fazer falando, nossa, tá chato fazer isso aqui, hein? Mas eu vou fazer, eu vou abrir mão da conveniência. Meu professor está falando que eu vou lá na frente ver o resultado disso, então eu vou acreditar um pouco nele. São horas aprendendo a sentir prazer com o esforço, com a autossuperação, com a dedicação, se dedicar para superar alguma coisa. São horas que a pessoa fica ali com constância, 3, 4 vezes, 5, todo dia tocando, e que vai passando essa quantidade de horas e ela nem percebe. São horas bem aproveitadas. Então, não espera você ter vontade de estudar para você ir estudar. Por quê, gente? Porque tem que estudar. Você sabe que esse é o único caminho. Que não vai ter milagre, não tem talento pronto, porque se eu não botar a bunda na cadeira e não ensinar meu corpo o que é um ritmo certo, o que é fazer esse acorde, como é que é tocar, como é que é tirar som desse instrumento, ele não vai fazer. Então não espera ter vontade, eu sei que esse é o único caminho, vou estudar. Não espera também você ter ânimo para estudar, gente. Por quê? Porque o ânimo, o prazer, ele vai surgindo conforme eu estou estudando. Na medida que eu vou me dedicando e que eu vou evoluindo, que eu vou tendo essa autossuperação, eu vou ficando mais feliz. Então o ânimo não surge antes, ele é resultado do processo. É sério. Você vai na força da disciplina. Não espera você estar com cabeça para estudar. Ah, eu estou com a cabeça cheia. Tá, um dia de cabeça cheia é uma coisa, mas passar uma semana inteira e você continua de cabeça cheia, pode parar. Não espera você ter cabeça ali para estudar. Não. Por quê? Porque a concentração e o aproveitamento ali do teu tempo de estudo, ele vai aumentar, ele vai se desenvolver conforme você tiver disciplina de estudar. Pode ser que você estude os primeiros dias sem cabeça e teu aproveitamento seja pequeno, você não conseguiu se concentrar muito, faz parte. Você não desenvolveu essa capacidade de concentração porque você não está estudando. Então está sem cabeça. Não espera, vai lá e faz. Não espera ter aprovação e ter incentivo da família, do marido, dos amigos, do colega da igreja, da esposa, dos filhos, de quem quer que seja, para depois você começar a estudar. Não, estuda. Porque fazer isso, estudar música, tocar, é algo que faz bem para você e não para eles. Então não espera ter a aprovação deles. Faz porque tem que fazer. Ah, Dani, mas a hora que eu vou estudar em casa, não é legal. Sem o professor do lado, eu não consigo, não é legal, eu não rendo, eu não estou me sentindo animado para fazer isso. Para com isso. Para com essa conversa. A gente tem que ter autonomia para estudar sozinho. É verdade. Corta essa posição que, gente, eu vou ser um pouco dura, mas é uma posição infantil. Para com isso. O professor, ele é um intermediário, ele facilita o processo, ele te mostra um caminho, ele te mostra o como, mas o crédito, a responsabilidade e o prêmio é dado a você. É você que é o responsável, é você que merece todos os louvores pelo progresso que você fez, porque é você que se esforçou, entendeu? Então, para de ficar acreditando que você só consegue se tiver um professor do lado, senão o processo não é legal. Para com isso. Corta essa mente infantil. Não. Presta muita atenção no como que o teu professor fala. Anota tudo. Fica focada nos detalhes das orientações que ele te deu, principalmente para que você possa se corrigir corretamente durante o seu estudo. E aplica isso, leva essa correção, mas foca na tua capacidade, na tua disciplina e na tua parte do processo, porque é isso que de fato faz total diferença, é isso que traz resultado ali do que você está plantando e do que você vai colher. Faz sentido, né? Nossa, tia Dani, mas você tá meio dura aqui, né? É a verdade, né, gente? Tudo que a gente planta, a gente colhe, concorda? Então, foca em fazer o que tem que ser feito e ponto final. Você não tem facilidade para música? Pouco importa. A dedicação supera o talento. Então, que se dane. Que você constatou que você não tem facilidade. Aliás, essa constatação que você fez foi fruto de alguma comparação. Você se comparou com alguém. Então, ela já é muito relativa, né?
Porque esse alguém aí foi um parâmetro para você se medir. Bom, se você constatou que você não tem essa facilidade, foca no que tem que ser feito. Se a gente tem realmente uma vontade sincera de tocar, de evoluir, de crescer, a gente caminha na direção desse sonho. E a gente atinge, a gente consegue, a gente conquista isso, independente de ter facilidade. Por quê, Dani? Porque a vontade sincera não é ficar negociando com você. A vontade sincera não é ver o que dá para fazer e o que não vai dar para fazer. É fazer. É fazer o que você escuta todo mundo falando que tem que fazer. Você escuta eu falando, teu professor falando, teus colegas. É acreditar no processo. É confiar no teu professor. É seguir cada orientação dada, dia após dia, em cada aula. Ah, mas a sorte, Dani, a sorte ajuda a evoluir na música. Tem gente que tem mais sorte. Olha, quando eu fiquei pensando sobre essa fala, de que tem gente que tem mais sorte, eu consegui ver 3 fatores que, de fato, eu posso chamar de sorte e que facilita, que acelera o processo de aprendizado. Sorte para quê? Sorte dessa pessoa encontrar um professor legal, que ela tem uma conexão legal com esse professor e esse professor tem um conhecimento legal e ele consegue motivar e essa pessoa ela se fascina pelo processo de aprendizado por ter uma ótima relação com o professor. Sim, talvez. Sorte de poder ter dinheiro e poder frequentar bons cursos. Sim, ainda que eu questionaria muito essa questão de sorte, mas sorte. Sorte de poder participar de um ambiente musical estimulado, com apresentações. Às vezes ela mora numa cidade que tem muitas apresentações, que tem bandas da cidade, bandas marciais, corais, que tem movimentos de ações sociais com música, tem escolas para música, tem projetos sociais com música, tem concertos para assistir, a igreja dela estimula muito. Sim, sorte, desses 3 fatores, e eu ainda digo que, na minha opinião pessoal, eu ainda questiono um pouco esse conceito de sorte, porque eu sempre acho que sorte é algo que a gente faz acontecer, que esses 3 fatores que eu falei, a gente também pode fazer acontecer. Encontrar um professor, pode fazer acontecer. Ter dinheiro para frequentar bons cursos e acessar bons materiais, a gente pode fazer acontecer. E um ambiente estimulado, a gente pode fazer acontecer. Se a gente está num lugar que não tem um ambiente estimulado, a gente pode ir para outro lugar. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que se mover. Então, a que conclusão que eu chego? Que se isso ajuda, ajuda, mas não é condição. Não é uma condição sine qua non. Por quê? Porque o talento musical, ele só precisa de 3 coisas. O teu talento, o teu dom para música, para ele nascer, ele só precisa de 3 fatores mesmo. Determinação, disciplina, você também pode colocar aqui, né? Porque se você determinar, você tem disciplina. Orientação, que você busca. E um método, passo a passo. Um caminho que você sabe que tem ali o começo, meio e fim que você faz e que vai te ensinar corretamente como conquistar o aprendizado musical. São esses 3 fatores. O resto, você vai se moldando. Você vai se levando para mudar as condições que você teve. Então, você não tem facilidade? Você não tem sorte? Pouco importa. Não muda nada. A dedicação supera esse tal talento que dizem aí como nato. Ok? Faz sentido para você? Você tem sorte? Você que está aqui me ouvindo, você se considera uma pessoa que tem facilidade para música? É uma curiosidade minha. Quero fazer uma pesquisa com a galera que está aqui assistindo esse vídeo. Quantos daí realmente sente que tem mais facilidade? E pode ser sincero se tiver, não precisa ficar acanhado. Falar, eu sinto que eu tenho facilidade. E quantos falam, não tenho facilidade, sou uma pessoa persistente? Quantos podem falar, não tenho facilidade, eu sou insistente? Por isso que eu fico muito bravo comigo, porque eu nunca mudo a forma que eu estou fazendo, então eu estou percebendo meu erro aí. Qual dessas 3 categorias? Você tem facilidade, você não tem, mas é persistente, está disposto a mudar, fazer com soluções mais criativas, buscar outro caminho? Ou descobriu agora que você não tem facilidade, mas você estava sendo um insistente, batendo na mesma tecla? Deixa aí nos comentários. Já eu quero ver os seus comentários, tá? Vamos ver se o pessoal aqui já tá. Ó, o José Lima falou, sou devagar, mas teimoso.
né? O Nick, sou Não sei insistente, se teimoso é fico bom, irritada. teimoso é quase um insistente. Você tem que É. começar a ser um persistente. Entendeu? A Nick fala assim, ó, sou insistente, fico irritada. Paulo César falou assim, boa noite, as duas lives de hoje têm conteúdo muito motivacional, orientações muito boas e reais. É. A Gilna falou assim, eu verdade. sinto que tenho uma certa facilidade, também sou persistente. Pessoal, Ótimo. persistente, persistente, persistente. Ótimo. Né? O Paulo, o Éder, o Roberto, o Alexandre falou assim, duvido alguém pior de música do que eu, mas não vou desistir. Isso aí. Cévolo, quando me dedico, aprendo rápido. Legal, o Tá pessoal aqui vendo? do ao vivo, que está com a gente aqui ao vivo. Persistência é o caminho. E assim, é para você que está refletindo sobre esse seu processo de crescimento musical, eu vou deixar aqui agora uma reflexão importante antes de eu finalizar aqui essa nossa conversa. Como que você pode saber se você está num caminho de um bom aprendizado musical? Como que você pode medir, avaliar se a tua falta de resultado ou o que você está aprendendo está num caminho que vai ser bom ou não? Como que você tenha confiança se você deve seguir aqui ou se você deve começar a procurar outras soluções, outros caminhos? Analisa a forma de ensino musical que está tendo. Começa a refletir. Analisa se as músicas... Não vamos falar as músicas. Pensa numa música que você estuda, numa lição que você está aprendendo, enfim. Pensa se ela está sendo trabalhada, se ela está sendo ensinada como um todo. Pensando como um todo. Não apenas em como toca, mas como um todo, do ponto de vista rítmico, melódico, harmônico. E considere que a gente precisa trabalhar duas áreas na música, que eu sempre falo. A área musical e a área instrumental. Então, pensa no teu dia a dia de aula, de sala de aula, se essas músicas, se esses exercícios, eles têm esse foco de ampliar a visão do todo da linguagem da música. Considera que aprender música é trabalhar com diferentes camadas de informações musicais e começa a avaliar quanto de estímulo que você está recebendo, que você está colocando em cada uma dessas camadas. Camada rítmica, melódica, harmônica, da musicalidade, da técnica. O que está sendo ensinado para você de estímulo de cada uma dessas camadas? Vai pesando, vai avaliando. Observa que habilidades que estão sendo impulsionadas para você desenvolver. Habilidade de leitura de partitura, de ouvido, de memória, de improvisação, de interpretação, de virtuosidade. Mede tudo isso. Fica consciente, analisa o teu dia a dia, analisa o teu desenvolvimento, vai refletindo. E, diante da tua reflexão, considere um ponto importante. Nunca espere tudo de um único professor. Um professor, ele tem a capacidade dele, as habilidades dele, a especialização dele. Então, um bom professor, ele vai estar dando tudo que ele pode do que ele tem. O problema é que, às vezes, a gente quer que esse professor dê das outras áreas. Às vezes, ele não tem também entendimento das outras áreas, entendeu? Então, a gente precisa ampliar nosso horizonte e compreender qual é a especialidade do nosso professor e o que ele está nos oferecendo, o que eu estou aprendendo com ele. E sugar isso mesmo, porque é o que ele tem de expertise, é nisso que ele é bom, para não falar outra palavra. É nisso que ele é, sabe? Então, aproveita isso mesmo, essa especialidade dele. E se você chegar à conclusão que algumas coisas no seu processo de aprender música estão meio carentes, comece a se reinventar, comece a buscar. Porque é você que vai construir o teu talento, é você que vai construir a tua jornada de avanço musical, tendo consciência de como fazer isso. Então, um dos princípios para essa autonomia, para essa consciência acontecer, é que você conheça o processo como um todo, do que é aprender música. E aí, essa consciência do processo vai te dando autonomia, vai te fazendo direcionar para cá ou para lá. E aí, lógico, você vai ter cada vez mais um resultado feliz. Você vai ter cada vez mais um resultado florescente, um resultado de despertar musical. Pode levar o tempo que for, porque ninguém está com pressa. Quer dizer,
eu acho, né? Você tem consciência que quando a gente fala de desenvolver uma competência, pensar que você vai desenvolver essa competência em 1 ano, em 6 meses, é um desalinhar de expectativa. Ninguém fica proficiente, realmente bom em qualquer que seja a competência que está procurando desenvolver, especialmente uma competência que envolve uma habilidade, como é a música, uma habilidade nova que está desenvolvendo. Ninguém fica bom em tão pouco tempo. Então você alinha a sua expectativa e entende que o processo ele é mais longo, ninguém está numa corrida contra o tempo, que não faz sentido. Curte o processo mais longo, mas vai sempre alinhando a sua caminhada, sempre refletindo se o seu caminho está trilhando, ele está preenchendo todas essas áreas, esses pontos que eu falei para você. Porque aí sim, o teu despertar, o teu florescer musical, ele vai ser cada vez melhor, cada vez mais sólido, cada vez mais enraizado. E para terminar, antes de eu finalizar aqui, eu quero deixar só mais um pensamento, que eu quero compartilhar com vocês, o meu pensamento. Crie as oportunidades e você vai ver que a sorte nada mais é do que o resultado das suas próprias ações. Sorte é o resultado das tuas próprias ações. Então você pode moldar a sua realidade. Você pode controlar o teu ambiente musical dentro do que está ali na tua região, onde você mora, o que tem acessível para você. Ah, Dani, não tem nada na minha cidade, mas na sua cidade tem internet. E na internet tem muita coisa. Você pode controlar o seu ambiente musical. Você pode controlar da onde você adquire conhecimento. Você pode buscar outros profissionais para te ajudar. Você pode mudar a sua forma de aprender música, de se posicionar diante da música, de estudar a música. Você pode se reinventar. Você pode reinventar o teu ânimo para estudar com a disciplina, com a certeza de que isso é o que tem que ser feito. E você pode despertar o teu talento musical. Então você vai criar as tuas oportunidades, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente da sua condição financeira, independente do seu sexo, se você é homem, se é mulher, se é aposentado, se trabalha demais ou não. Quando você faz um movimento em direção ao aprendizado, quando você se move, quando você curte o processo, faz o que tem que ser feito, e quando você aprecia o tempo natural das coisas fluírem, porque existe um tempo natural. Por mais que às vezes a gente queira passar a costa na frente dos bois porque a gente está ansioso, quando a gente aprende a apreciar esse tempo natural e desperta uma postura muito mais curiosa, muito mais investigativa, uma pessoa que está disposta a se desafiar, a sair do marasmo da zona de conforto, quando você aprende também a ser gentil com você mesmo, quando você trabalha as suas crenças internas, quando você lembra que o processo de crescimento não é assim, ele vai ter altos e baixos, vai ter estacionar ali, alguns estacionamentos, se eu posso dizer assim. Quando você desenvolve essa gentileza pessoal e abre a tua mente para curtir o processo em si, você vai perceber que a sorte que contribuiu ali para você ter mais facilidade ou não, nada mais era do que fruto das suas próprias ações e dos seus próprios pensamentos, aquilo que você está acreditando sobre você e que você está transformando em ações ou não, né? Tá bom? Lembra disso, porque eu não tenho a menor dúvida de que qualquer um pode desenvolver o talento para música. E não é uma fala motivacional de uma professora que é toda motivacional e toda psicóloga da música, que nem alguns falam aí, não. É um fato baseado em muitos outros pedagogos, inclusive um grande que eu admiro, do qual eu sou discípula, se eu posso dizer assim, que é o Suzuki, que tem como base da filosofia do ensino musical dele a educação para o talento, onde a educação para o talento é a educação que é disponibilizada para qualquer pessoa, em qualquer idade, desde que a direção seja correta e o fruto vem. Faz sentido? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que, como eu falei no começo da aula, esse bate-papo tenha sido para refletir, para te encorajar, para te chacoalhar em alguns momentos, para te dar um tapinha com luva de pelica em outros, e para te fazer falar, vamos mexer o doce,
porque eu tô com a panelinha, o açúcar e a colher na minha mão. Eu vou mexer esse doce, porque só depende de eu fazer esse movimento aqui, cuidando das duas áreas musicais que você pode e deve cuidar. E acreditando que mexendo o doce e dando tempo natural para esse doce virar uma geleinha, você vai curtir muito esse processo de comer essa geleinha no futuro. Nham, nham. Tá bom? Espero te encontrar nas próximas aulas, hein? Depois você me fala o que você achou. Combinado?